Oi! Nesse vídeo eu vou falar sobre a humanização nos hospitais, em especial na UTI. Quando se remete a esse termo UTI, normalmente se traz uma conotação de dificuldade, de problema, de cuidado mais especial. E o objetivo, o intuito é esse, né? Que se tenha um cuidado maior com quem está necessitando desse olhar, necessitando desse cuidado 24 horas ou se estendendo até mais com profissionais que estejam o tempo todo em alerta. Ok. Mas também se tem uma ideia de um sentimento que acaba sendo aflorado, que é o sentimento mais negativo, de um lugar frio, um lugar que não se tem calor nas relações humanas, todos ali, né, estão todos encapuzados, né, para que as infecções elas não sejam proferidas, né, enfim. Então, esse próprio ambiente, ele já nos remete um certo distanciamento. Esse distanciamento, ele é devido, né, a essa preocupação que você tem em relação à doença, em relação a alastrar esse problema, seja ele qual for. Mas é interessante a gente entender também que quando esse paciente ele está consciente, ele tem uma percepção, né, ele tem uma ideia do que está acontecendo com ele e que existe uma preocupação que não está somente na doença e que está vinculada ao sentimento, ao cuidado, ao carinho, à atenção, ele tende a atender melhor a proposta terapêutica. Lembrando o seguinte, que a UTI, nós não estamos ali, né, somente para recuperar, né? A ideia é essa, né, que o sujeito ele possa recuperar daquilo que o infringe, aquilo que está acometendo a sua saúde, num objetivo de melhorar. Só que muitas das vezes o paciente ele está num estado de sofrimento tão percebível pela equipe de saúde, por todos que ali estão, e que a conversa com o psicólogo, a conversa com o médico de alguns conceitos sobre religião, sobre alguns desejos que poderiam ser falados e que em outros momentos ele não teve a coragem ou mesmo não estava preparado para relatar esses sentimentos, por exemplo, de uma briga familiar, né, de algo que ficou, de um perdão, enfim, de uma dívida do passado e que ele gostaria de falar sobre isso para desatar, como se alguma coisa estivesse te prendendo, te deixando angustiado naquela situação, e isso de alguma forma aflorou muito mais. Então é muito legal, né, com que a equipe de saúde ela esteja preparada, que ela perceba, né, que existe essa necessidade do paciente ele trazer essas questões, né, e perguntar quem sou eu, o que eu estou fazendo aqui, quais são os meus gostos, os meus desejos, as minhas vontades, né, vai que esse momento é o momento que ele gostaria de enfim, né, dentro das suas limitações, de que dado momento da UTI, falar alguma coisa, né, ou mesmo realizar algum desejo que seja mais simples,
mas que seja, né, realizado ou possível diante daquela equipe. Em alguns artigos, né, fazendo a, a leitura, né, ela fala que agora com o Covid, o desejo mínimo dos seus familiares verem os seus, né, ou no caso, ver o paciente ou o paciente ver esses familiares, não que no processo de luto, né, mas um processo também de reabilitação e que isso poderia estar auxiliando na reabilitação? Sim, né, poderia sim estar sendo uma alternativa que pode estar auxiliando nesse processo. Então, vale a pena pensar não somente no paciente que está na UTI, internado, mas também na família. Às vezes a família ela faz muita força, né, que todo jeito, né, tem que salvar a vida daquele paciente que precisa. Só que às vezes ele não está conseguindo ver, né, o sofrimento, às vezes, né, que até mesmo o paciente, né, ele tá sofrendo demais naquela situação. Então, cada caso ele precisa ser analisado, ele precisa ser compreendido, né? Assim bem como também a própria religião, né? Até mesmo no processo de entrega, pensar nessas questões, pensar sobre a morte, porque a morte faz parte também da vida, ela está diretamente ligada e não tem como a gente não pensar nessas possibilidades, e o que a gente faz é não pensar. Então, é interessante, né, rever e humanizar mais esse espaço hospitalar, né, de